Pessoal, eu tenho uma história para contar para vocês hoje. Uma história que cheguei aqui no W Curso e me veio à mente uma história de persistência, de resiliência, que é de uma aluna nossa, da Jéssica. Estava no plantão no hospital, ela era residente, lembro disso. E aí a minha chefe me chamou, eu falei, bom, fiz alguma besteira. A minha chefe me falou assim, olha, essa residente aqui, ela quer fazer concurso para militar, mas ela tá perdida, ela não sabe por onde começar, o que estudar, o que fazer e como fazer. Você conversa com ela? E aí a gente começou a conversar, eu apresentei para ela o W Cursos, apresentei a opção de Marinha Carreira e de RM2 e a importância dela já estar fazendo a residência, né? Porque as duas provas têm a titulação que é de grande importância nesse contexto. E a gente foi conversando e ela veio para o W Cursos. Não, peraí, deixa ela contar essa história para vocês. Oi pessoal, meu nome é Jéssica, sou enfermeira. Como a professora Marciane falou, eu sempre tive vontade de ser militar, meu avô era militar, meu irmão, e foi um sonho que na verdade eu nem sabia que eu tinha, eu só pensava muito nisso. E aí, um dia no plantão, eu era residente e comecei a conversar com a preceptora do setor que eu estava, conversando, e aí ela perguntou quais eram os meus planos. E eu falei que eu tinha vontade de fazer algum concurso para a Marinha, principalmente para a Marinha, eu sempre tive essa vontade. E aí ela falou, olha, eu tenho a pessoa certa para conversar com você. A enfermeira Marciane, ela é professora de um curso, ela foi RM2 e já é de Marinha, né? E ela vai poder te dar, assim, os bizus para isso. E foi engraçado que foi no dia que a professora Marciane estava de plantão. Parece que tudo convergiu para que nós fôssemos apresentadas. E aí eu fui lá, conversei com ela, na hora que a gente estava um pouco mais tranquilo o plantão. E a gente sentou e ela começou a falar dos prós e dos contras. Falou sobre a Marinha Carreira, falou sobre o concurso da RM2 e falou, dá um pulinho lá no curso para você conhecer, para a gente conversar mais sobre isso, para eu te apresentar o curso, porque eu não conhecia o curso, eu já tinha ouvido falar do W Cursos, na época que eu fiz residência, que eu fiz um curso para residência, que não foi aqui, e nesse curso eu já ouvia falar aqui do W Cursos, mas não sabia nem onde ficava. E alguns meses depois, eu coloquei um pouco minha cabeça no lugar e eu resolvi vir aqui. Aí eu falei, tem desconto, porque eu sou amiga da professora Marciane. Aí eles me apresentaram o curso e eu comecei. E assim, estudar para RM2 é um ato de coragem. Porque eu sou enfermeira, então eu estou acostumada com a minha área. Eu não estou acostumada a estudar sobre navios, não estou acostumada a estudar exaustivamente português. Leis militares, nunca nada disso passou pela minha mente. Só que estudar com o professor Alexandre, com a professora Marciane, com o professor Jean, tem um quê diferencial. Primeiro que 2 deles já são militares. O professor Alexandre respira marinha. E ele te dá além do que ele se propõe. O W Cursos, no geral, sem ser muito clichê, o W Cursos, no geral, ele entrega mais do que ele se propõe. Então, a primeira aula é sempre impactante. Eu faço esse concurso desde 2019. Eu estou nessa trajetória desde 2019. Então, foram 3 longos anos, com uma pandemia no meio, que não foi fácil para ninguém. E a minha história não acredito ser muito diferente do que a sua, do que a de outras pessoas. Cada um tem a sua dificuldade. A minha dificuldade era
morar longe de tudo, do meu trabalho, do curso. Sou casada, tenho um filho pequeno, e então, fora todos os outros percalços que todos temos, nossa particularidade. Então, estudar não é fácil para ninguém. Eu não acredito que uma pessoa tenha tanta facilidade em estudar. Mas, em contrapartida, começar a estudar te dá um gás, me deu um gás. Então, em 2019, quando eu entrei na primeira turma aqui presencial para o RM2, eu tive um baque. A minha primeira aula, depois que a professora Marciane entrou e apresentou a turma, a primeira aula foi com o professor Alexandre. E aí, gente, métodos de construção de navios. A vida a bordo de navios veleiros não é fácil. E foi um baque. Eu sou enfermeira, eu não entendo nada de marinha. E ele começou a falar com toda a propriedade sobre aquilo e ao longo das aulas, ao longo das semanas, dos meses e desses 3 anos, muitas coisas foram ficando cada vez mais familiares para mim. E, como eu disse, estudar para RM2 é um ato de coragem, a gente sai da nossa zona de conforto. Eu estudei História no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, faz muito tempo. Só que ver toda essa história que a gente estudou sob a perspectiva da Marinha é muito diferente. A gente aprofunda coisas que não sabíamos que existia. Aqui o W Cursos separa as disciplinas do RM2 em 3, né? Formação militar com a professora Marciane, Tradições Navais e História Naval com o professor Alexandre e Português com o professor Jean. Assim, eles sempre dizem pra gente não focar só em uma matéria. Na minha experiência, eu comecei em 2019 e nesse ano pra mim foi tudo meio maluco, porque história eu não via há muitos anos e nunca foi muito boa. Então, eu foquei no Alexandre. Eu mandava mensagem, eu tentava estudar muito história porque era a minha maior dificuldade. E eu acho que isso de focar muito em uma e não dar a devida importância, acabar deixando de lado as outras duas, isso foi um dos motivos de eu não ter conseguido naquele ano. Então, a minha primeira derrota, digamos assim, foi em 2019. Não passei nem fui aprovada, né? Então, foi difícil, não vou chegar aqui e dizer que é tranquilo, porque não é. Porque a gente investe, não só financeiramente, mas a gente investe nosso tempo. E nisso de investir nosso tempo, a gente está tirando o tempo de algumas outras partes importantes da nossa vida, que é a nossa família, que às vezes o nosso trabalho e, enfim, o nosso lazer próprio para se dedicar àquilo que é o nosso objetivo. Em 2020, já era o auge da pandemia, né? Então eu comecei a estudar online, mais um desafio. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha família, eu tenho meu emprego. Em 2020, desconheço um profissional de saúde que não tenha ficado sobrecarregado. Como também outros segmentos, outras profissões, porque tiveram que aprender a trabalhar de home office, tiveram que se reinventar. Então, plantão atrás de plantão, 2 empregos, 3 empregos. Como se dedicar pro seu objetivo, pro meu objetivo, que era essa aprovação. Mas o tempo que eu tinha disponível, eu usava. A minha ida para o trabalho era ouvindo as aulas. O meu intervalo do trabalho, ao invés de almoçar, eu almoçava sim, mas ouvindo as aulas, assistindo as aulas, botava na velocidade máxima, ouvia o tac, 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 da professora Marciane, do professor Alexandre, do professor Jean. Eu confesso, a professora Marciane, professor Jean e professor Alexandre é um pouquinho mais difícil, que eles já falam num ritmozinho maior. O professor Jean até que era mais tranquilo, que ele fala mais pausadamente. Mas essa era a minha estratégia e cada um vai ter a sua, vai encontrar a sua.
E segui estudando online, que foi difícil, não ter aquele espaço, aquele tempo reservado presencial aqui, tirando a dúvida direto com o professor, mas segui. Fiz a prova, fui aprovada, fui classificada para as próximas etapas. E assim, foi quando eu achei que a prova seria o pior, não foi o pior. O TAF foi o pior. Correr, nadar, ter aquela disciplina em cima da hora, que eu, infelizmente, sou o tipo de pessoa que deixa as coisas para cima da hora. Em cima da hora, criar um condicionamento físico que não existia para conseguir passar na prova. Tive diversas dificuldades nas próximas etapas, no exame de saúde, no TAF, na entrega de documentos, as dificuldades que você encontra, as dúvidas que você encontra, que, novamente, a professora Marciane me ajudou demais, o professor Alexandre me ajudou demais. E os outros alunos que a gente acabava tendo contato, que tinham passado nos anos anteriores, eu ia lá e mandava mensagem, eles me ajudavam. E no final das contas deu tudo certo em relação às etapas. Passei em todas as etapas, só que no final das contas eu não fiquei dentro dos titulares. Eu já esperava, porque a minha titulação não era tão alta. Eu não tinha título suficiente para poder ficar entre os titulares. E aí, com isso, eu não passei novamente. E também vou te dizer que não é fácil, mesmo esperando esse resultado. Eu não quis largar o osso, eu fui até o final. Entrei até com recurso de uma coisa que eu achei que não era certa. E consegui, mas enfim, de qualquer forma não teria como entrar naquele ano. Mas uma decepção, mais uma decepção esperada, mas dói mesmo assim, porque mais 365 dias, não posso dizer que são perdidos, porque foram 365 dias em 2019, mais 2020, e aí eu cheguei em 2021 com essa carga de 2 anos de ensinamentos. Eu sabia o que me esperava, e aí em 2021, com toda essa bagagem de 2019, de 2020, eu voltei aqui para o W Cursos e comecei tudo de novo. E assim, se tem alguma coisa que eu aprendi nesses 3 anos com os mesmos professores, no mesmo ambiente, seja ele virtual ou presencial, é que nenhuma aula é igual. Ouvir todas as aulas, e não só uma vez, mas de um ano para outro, tinha alguma coisa a mais que me fazia pensar algo diferente. E aí, às vezes, surgia uma pergunta diferente. Eu passei a gostar. Nunca imaginei que o professor Alexandre ia me fazer gostar de história, que a professora Marciane ia me fazer gostar de ler. Mas eles também fizeram esse milagre. E, bom, não sei se eu posso dizer se português eu gosto muito, porque é muito massacrante. Metade da prova é português, gente. Isso, e assim, não tem bizu, não tem isso cai mais, porque é um concurso relativamente novo, tiveram poucas provas, então não tem, olha, Marinha, o RM2 gosta mais disso do que daquilo. Não, português você tem que saber tudo, nem que seja um pouco de tudo. E então, assim, se agarre num professor que você se identifique com a didática. No meu caso, graças a Deus, me agarrei ao Jean, que era o professor aqui do curso também. Cada aula que eu vinha, cada aula que eu assistia, eu via alguma coisa diferente e os professores falavam alguma coisa diferente. E aí isso me deixava um pouco mais confiante, não achando que eu sabia. Não, nunca me achei melhor em relação a ter mais conhecimento do que aquela pessoa que começou aqui naquele ano, porque eu ainda me sentia frágil, porque se eu não tinha conhecimento numa parte pequena de história ou numa parte daquela lei específica e fosse aquilo que caísse na prova, não adiantou nada meus 3 anos aqui.
E eu segui assim, fazendo o meu melhor e vindo, assistindo as aulas, ouvindo as aulas no tempo que dava, de acordo com a minha realidade. E é uma dica que eu dou, se é que eu esteja nessa posição de dar alguma dica para alguém. Cara, cada um tem a sua realidade. A minha realidade era essa e eu não tinha um cantinho de estudo, não consegui fazer um cantinho de estudo, não consegui, por mais que até a professora Marciane tenha me ajudado a fazer um cronograma de estudo, para eu não focar só em uma matéria depois desse meu desastre do ano de 2020. Ela me ajudou, fez um cronograma para mim, olha, você tem esse tempo livre, então estuda isso, aí em tal dia você estuda aquilo. E ela fez para mim, fez para outros alunos também. Mas às vezes não dava para seguir aquele cronograma, porque às vezes eu pulava um dia, porque aquele dia não tinha dado tempo de estudar, porque eu tinha feito um plantão a mais à noite. Mas essa era a minha realidade. E tá tudo bem. Eu tive essa decepção em 2019, tive essa decepção em 2020 e a professora Marciane fala isso sempre, que concurso público é uma fila e você precisa persistir ali naquela fila, não saia. Por mais que você tenha dificuldades, sejam elas quais forem, continue ali, persista. E eu, hora nenhuma, me senti bem, hora nenhuma me senti que estava fazendo o meu melhor. Eu sempre achava que eu podia fazer mais. Mas a minha vida era aquele momento que eu podia encaixar um estudo. E parece que deu certo. Para mim deu certo.